Nossa segunda parte da nossa roda de conversa, tá? Agora, a equipe de cuidados durante anestesia e sedação. Fique à vontade, pessoal. Oi, Natália. A gente fez uma gravação, tá bom? Dos slides, eu vou compartilhar a tela. Tranquilo. Boa tarde, pessoal. Aqui quem tá falando é a Letícia. O nosso trabalho, quem tá participando é a Juliana, a Leti e a Lauriane. O tema do nosso trabalho é cuidados durante anestesia e sedação. Então, quais são os cuidados que deverão ser tomados durante esse procedimento? A primeira pessoa que vai falar é a Lauriane. Boa tarde, meu nome é Lauriane e eu vou falar essa parte do trabalho. Identificação do paciente, confirmação de sítio cirúrgico, procedimento a ser realizado, lateralidade quando aplicável, realizar a checagem de segurança da anestesia, ficar alergias, risco de vias aéreas, difícil e broncoaspiração, verificar riscos de perda sanguínea significativa mais de 500 ml em adultos e 7 ml de peso em crianças. Olá, boa tarde. Meu nome é Juliana. Vou falar sobre um dos procedimentos: monitorização básica, cardioscopia, frequência cardíaca, ritmo, oximetria de pulso, saturação, pressão arterial não invasiva e a captografia e teores de gás carbônico. Boa tarde, pessoal. Eu sou Lei e vou falar este parte do trabalho. Verificação de segurança operatória, posicionamento do paciente, pontos de pressão e materiais utilizados para a proteção. Os medicamentos administrados, dose e via. Os materiais utilizados, os procedimentos realizados e as intercorrências também deverão ser documentados em prontuário. O médico que administra a sedação responsabiliza-se pela guarda dos agentes anestésicos e das ampolas vazias durante a assistência, desde a retirada da caixa de medicamentos controlados na farmácia do centro cirúrgico, até a devolução da mesma após o uso, com a devida receita corretamente preenchida. Os medicamentos anestésicos devem ser identificados com nome da droga e concentração padronizada na instituição. Os medicamentos anestésicos devem ser identificados com o nome da droga e concentração padronizada na instituição. Deve ser verificada a disponibilidade de equipamentos básicos para administração da anestesia, suporte cardiorrespiratório, instrumental, materiais e fármacos.
E também deve ser elaborado e mantido sempre atualizado o prontuário do paciente, tudo que for feito. A ficha de pré-avaliação anestésica, a ficha de anestesia intraoperatória e o termo de consentimento de anestesia, na qual vai ser verificada a sedação e a anestesia assinada pelo paciente. Aqui está o que precisa ter no documento, né? Umas coisas que precisam ser rigorosamente realizadas e colocadas no documento. Então, a avaliação pré-anestésica, né? Que vai ser quando o anestesiologista vai lá e conversa com o paciente 30 dias antes da operação e depois ele conversa algumas horas antes da operação para saber o porquê que o paciente vai fazer a cirurgia e descobrir as etapas. Aí tem a definição do planejamento anestésico, que é o quê? É um plano, né, de acordo com o estado físico do paciente, o procedimento cirúrgico que vai ser realizado ou o diagnóstico que vai ser executado naquele momento. Aí a ciência e consentimento informado do paciente ou responsável para o procedimento da anestesia e sedação. Essa ciência e consentimento é um documento que vai ser assinado pelo paciente ou pelo responsável, né, se for uma criança. É uma assinatura que tem que ocorrer e só pode ser aplicada anestesia e sedação depois que tiver assinado esse documento. E também ele vai ter que ser colocado na pasta da pessoa, do paciente. A anestesia ou sedação, propriamente ditos, incluindo checagem de equipes e acessórios, ou seja, vai ter que ter uma checagem de acessórios e equipamento antes da cirurgia. Então, isso vai ter que ser escrito e documentado. Avaliação imediatamente antes da indução. Então, vai ser avaliado antes de aplicar ali a indução, a ficha pré-anestésica do paciente, conferir se ele tem alergia a algum medicamento, alguma droga que vai ser aplicada. Também vai ocorrer a monitorização dos finais vitais, né? E também que sempre vai ter a eletrocardiografia contínua na pessoa, né? A pressão arterial, a oximetria de pulso. Então, esses sinais vitais terão que ser verificados a cada 10 minutos, tá? O time out, né, que é aquela avaliação que a Natália já havia explicado, né, que é antes, durante e após a cirurgia, que vai ser todos o pessoal da equipe vai ter que estar, né, os enfermeiros, o circulante, o médico, o anestesiologista vai ter que estar participando desse time out. Aí tem a aplicação da técnica anestésica, né, que vai ser quando vai ser aplicada o tipo de técnica anestésica, a anestesia geral ou sedação de bloqueios, né? E, por fim, a recuperação anestésica, que todo paciente que vai passar por essa anestesia ou sedação vai ter que passar por essa recuperação anestésica na RPA, que é uma sala onde o paciente fica lá após a cirurgia. E o paciente só vai ser liberado depois que ele tiver o score, a pontuação dos scores, né? Para ver se tá tudo bem com ele, se os sinais vitais estão certos, se ele não tem vômito, se ele tá enxergando bem, não tá vendo visão turva. E depois disso vai ser liberada a alta, né, da RPA e sim ele pode sair da sala. Mas todo paciente tem que passar por essa RPA, tá? Que é recuperação pós-anestésica. Bom, aqui tá algumas referências, tá? Se alguém não entendeu alguma coisa e quiser pesquisar, aqui a gente deixou 3 referências que a gente pesquisou. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat ou abrir o microfone, tá bom? E se a professora também quiser corrigir a gente alguma coisa. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Quem participou do trabalho foi a Juliana, a Lauriane, a Letícia e a Leti. Obrigada. Né, meninas, aí ficou bem, parabéns, muito, muito bom, muito bom. Eu fiquei muito feliz, assim, particularmente de estar ouvindo a Juliana, né, e também a Leti cada vez mais ali melhorando, né, a sua pronúncia, né, do português. Parabéns, além do conteúdo também, que foi muito bem explicado. Meninas, é isso mesmo. Vocês falaram de uma abordagem geral, os cuidados, né, ali no processo da anestesia e da sedação também, os cuidados de enfermagem, muito, muito legal, muito bom mesmo. E mais à frente, depois, uma introdução maior
quais são os anestésicos para a gente estar revivendo aí esse aprendizado também que vocês tiveram um pouco já. Parabéns, viu? Muito legal. Se vocês puderem, por favor, compartilhar lá no canal, coloque lá para que depois vocês possam resgatar esse momento também. Todos os materiais que vocês estão aqui mostrando, vocês podem colocar lá, tá bom? Muito bom. Parabéns, viu, meninas? Muito bom. Eu falo, né, que é o dia da gente estar aí, só ficar babando, né? Mas fico muito feliz por vocês, tá? Muito feliz mesmo pelo crescimento de vocês estarem agregando os conhecimentos passados com que vocês também estão agora vivenciando nessa UC. Maravilha. Podemos seguir. Jennifer, se você quiser falar aí, se conseguiu ou vai deixar para outro momento. Vou seguir, Natália. A Gabriela vai passar para mim, Godoy. Que maravilha, que bom, né? Como vocês se ajudam. Ótimo. Fique à vontade, então, Jennifer. Então, a gente agora vai ver um pouco sobre o que é analgesia, né? Sedação, e aí vai complementar aí muito bem aí com esse momento que as meninas acabaram de fazer, tá? Fique à vontade. Gravando já? Está sendo iniciada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jennifer, eu estou aqui com a Gabriele e com a Jaqueline, para a gente fazer a apresentação da anestesia e sedação. Anestesia é a suspensão oral ou parcial da sensibilidade. É o estado total da ausência da dor ou outras sensações durante uma operação, um exame diagnóstico ou um curativo. Os tipos de anestesia são a geral, que é inalatória, intravenosa e abalanceada. A regional consiste pela peridural, raquidiana e bloqueio de plexus nervoso. E a combinada, que é a geral, combinada com a regional, a junção das duas. E também temos a local. Aí vai a imagem de alguns tipos de anestesias. Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouquinho dos efeitos adversos. Náuseas e vômitos, boca seca, calafrio, dor muscular, coceira pelo corpo, dificuldade para urinar, tontura e cefaleia. A sedação. A sedação é uma técnica que permite a diminuição do nível de consciência do paciente sem afetar a capacidade de respirar ou responder a algum estímulo físico ou comandos verbais. Boa tarde, meu nome é Gabriele e eu vou falar sobre os tipos de sedações. Leve, estado de tranquilidade e calma induzido pela medicação e durante o qual o paciente responde ao estímulo de fala. Moderada, estado de depressão da consciência induzindo pela medicação. O paciente desperta com estímulos verbais ou toques leves. Profunda, estado de depressão da consciência induzida pela medicação e do qual o paciente desperta com estímulos dolorosos. Efeitos adversos: náuseas e vômitos, zumbidos, dor de cabeça, convulsões, alergia, ansiedade, labilidade emocional. Essa aqui é a nossa bibliografia. Agradeço a atenção de todos. E é isso. Vou deixar um arquivo PDF e um vídeo para você estar podendo acessar como confirmação da nossa pesquisa. Obrigada.
Jennifer, você vai querer complementar mais alguma coisa da pesquisa de vocês, do que vocês discutiram? Parabéns, viu? Muito Então, bom. foi mais isso mesmo, porque você viu que o nosso grupo ficou faltando uma pessoa, né? Aham, Que sim. era a Isabela. E então a gente É, conseguiu, assim, meio que de última hora correria, eu tá, consegui fazer só esses daí. Mas tá. aí, para não ficar, sabe, esse vácuo assim em vão, eu deixei o arquivo em PDF que eu vou colocar na pastinha e um vídeo. Maravilha. Então você pode pular no canal, tá bom? Para a gente Tá concentrar bom. lá também. Se acaso que também tem um material, eu acho melhor concentrar lá no canal mesmo. Mas é muito interessante. Eu gostaria de saber se, assim, vocês foram sucintas, objetivas, mas conseguiu dar aí a diferença entre analgesia e sedação. Importantíssimo, gente, esses dois, a diferença desses conceitos, tá? Então, se ficou alguma dúvida, vamos tirar, entender que a cessação da dor é diferente, né, da consciência, então a gente tem associado, e aí tem os fármacos, né, eu vou trazer depois para vocês, para a gente estar discutindo também, aí quais os medicamentos e quais os efeitos que eles vão estar trazendo. E quais os níveis da sedação? Então a gente chega até o ponto, né, que há uma depressão do sistema nervoso central mesmo, onde para que o paciente não tenha resistência, ele vai respirar exclusivamente pelo aparelho, né? Então ele vai estar em ventilação mecânica. Então cada cirurgia ela vai requerer um nível de sedação, tá? E há questões aí, né, dos eventos adversos, das manifestações clínicas, né, e as reações aí mediante esses medicamentos, mas eles têm condições de serem revertidos, mas como eu falei para vocês, se o paciente não vai para uma UTI, se o paciente ele não é um paciente classificado como um paciente grave, ele vai acordar, ele tem que despertar dentro da sala operatória, tá? Então, quando elas falaram que é estímulo doloroso, estímulo verbal, então, dependendo do nível da sedação que for, então a gente chama o seu José ou Dona Maria, ele vai estar e responde. Aí, às vezes, quando tem outra sedação que é um pouco mais profunda, já é necessário estímulo doloroso para que ele reaja, né? Às vezes com um movimento de puxar a mão ou algum movimento físico que denota também que ele está ali recobrando a consciência, ou que está respondendo minimamente ali aos estímulos, tá? E é isso. Alguma pergunta, pessoal? Aí para Jennifer, ou pode ser também. Deu para complementar aí? Tranquilo? Parabéns, viu? Mais uma vez. Maravilha, Letícia. Aí deu para casar, né? Querendo ou não, vocês acabam estudando, né? Para estudar os cuidados, vai saber também o que é, não é? Maravilha. Que bom. Já encaixou direitinho agora, né? Beleza, Camila. Maravilha. Tá certo, Letícia. Muito bom. Obrigada, pessoal. Então vamos seguindo aí, né, com esses trabalhos maravilhosos que vocês trouxeram. Vamos lá para a próxima equipe, que vai ser agora, como a gente já falou sobre os cuidados, vai ser as práticas seguras recomendadas para prevenção de erros de medicação em cirurgia. Fiquem à vontade aí, pessoal. Boa tarde, Natália. Boa tarde, colegas. O nosso grupo irá falar sobre práticas seguras recomendadas para a prevenção de erros de medicação e cirurgias. Os integrantes do grupo são eu, Renata, Rosângela, Sol, Simone e Tamires. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Sol. Em nossos estudos, vimos que o bloco cirúrgico, a unidade de emergência e o centro de tratamento intensivo, eles estão entre os setores hospitalares com altas taxas de erro nas administrações das medicações. Por serem ambientes complexos e dinâmicos e de ter a administração de múltiplos medicamentos em curto espaço de tempo, isso eleva os riscos de erros. E os erros mais relevantes são doses incorretas, omissões, uso de medicamentos errados e erros na via de administração.
Agora, vamos falar de práticas seguras recomendadas para a prevenção de erros de medicação e cirurgia. Começamos por informações do paciente. Na consulta pré-operatória com a equipe anestésica, deve-se obter o histórico medicamentoso, homeopático ou alopata completo. Informações sobre o uso de álcool, drogas ilícitas, alergias e outras reações de hipersensibilidade. E adicionar o alerta de alergia ao registro do paciente, se assim o tiver. Nos serviços farmacêuticos, devemos adequar a assistência farmacêutica no setor de cirurgia, consolidando a distribuição adequada de medicamentos e provendo os serviços clínicos farmacêuticos. Nas solicitações de medicamentos, a descrição do medicamento, assim como as doses, devem ser bem claras, bem nítidas as escritas. Padronizar os medicamentos para cirurgias em formulários impressos. Implantar prescrição médica eletrônica nos cuidados pós-cirúrgicos. Identificar o paciente na medicação, assim como seu histórico de alergia, antes do procedimento de qualquer medicamento. E quando outro profissional administrar outro medicamento, a comunicação deve ser feita, pois assim todos estarão cientes das indicações, contraindicações e qualquer outra informação relevante. Meu nome é Renata, eu irei falar sobre rotulagem, embalagens e nomenclaturas de medicamentos. Padronizar caixas, kits de medicamentos para procedimentos cirúrgicos, considerando o perfil do procedimento. Por exemplo, anestesia geral, sedação leve. Os medicamentos devem ser identificados, etiquetados apropriadamente, confirmados e novamente verificados antes da administração, particularmente se estiverem acondicionados em seringas. Recomenda-se o uso de etiquetas e diluições padronizadas entre os profissionais. Aumentar e melhorar o mecanismo de comunicação, informando as equipes sobre a troca de marcas e embalagens, nas situações em que for relevante. Em todas as etapas, desde o recebimento até o uso, avaliar se existe risco de troca e confusão com nomes de medicamentos, com grafia ou som semelhante, ou ainda embalagens semelhantes. Cores de rótulos para seringas contendo medicamentos utilizados durante a anestesia. Classe terapêutica, agentes indutores. Coloração amarelo, exemplos de medicamentos. Cetamina, tiopental, propofol. Benzodiazepínicos, coloração laranja. Exemplos de medicamentos, diazepam e midazolam. Antagonista dos benzodiazepínicos, coloração laranja com listras brancas em diagonal. Exemplos de medicamento, flumezenil. Relaxantes musculares, coloração vermelho fluorescente. Exemplos de medicamentos, atracúrio, cisatracúrio e vecurônio. Antagonistas dos relaxantes musculares. Vermelho fluorescente com listas brancas em diagonal. Neostigmina, Sugamadex. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Simone e hoje eu irei falar sobre cores de rótulos, padronização, armazenamento e distribuição. Irei começar pelas cores de rótulo, para seringas contendo medicação utilizada durante a anestesia. Eles são divididos em 3 partes. Seria a classificação terapêutica, a coloração e alguns exemplos de medicamento. Um exemplo que eu vou dar desse quadro seria os opioides. A coloração dele é azul e um exemplo de medicamento seria o fentanil, a morfina e o tramadol.
Aqui também a gente tem outros tipos de exemplos. Seriam alguns tipos de cores, que seria tipo um rosinha, um bege, um verde, um laranja, ou simplesmente a borda colorida. Agora, eu irei falar sobre a padronização, armazenamento e a distribuição desses medicamentos. Como que funciona? Assim, ele é necessário manter esses produtos químicos dentro da sala cirúrgica, assim identificá-los e segregá-los. Aumentar o fornecimento dos medicamentos para o uso, segregar e rotular áreas de armazenamento para relaxantes musculares e não armazená-los eles nas salas cirúrgicas. A caixas e kits de medicamento, ele deve ser organizado por classe farmacológica, porque assim a gente ajuda a prevenir os erros de seleção, devido à aparência ser similar, seja também até em cores. Utilizar etiquetas de alerta para os frascos, ampolas e seringas, porque assim os medicamentos ele pode ser colocados de uma forma diferenciada. Recomenda-se também a leitura e a checagem dos rótulos, para que na hora da administração pelo anestesista. Às vezes pode vir com erro de digitação do componente, a gente também deve prestar muita atenção nisso. Sensibilizar e informar esses profissionais da saúde sobre os riscos relacionados ao uso incorreto desses bloqueadores neuromusculares. E também fazer a divulgação de estratégias de prevenção dos erros durante o processo de armazenamento, de prescrição, de dispensão e de administração. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Rosângela. Eu vou falar um pouco sobre a competência e a educação da equipe relacionada às práticas seguras. Seria implementar um sistema de sala zero sem medicamentos, disponibilizar apenas a quantidade necessária de medicamentos para cada procedimento, sensibilizar e informar os profissionais de saúde sobre os riscos relacionados ao armazenamento e o uso incorreto dos medicamentos na sala de cirurgia. E também divulgar as estratégias de prevenção de erros de medicação durante o processo de administração. Vou falar também sobre o ambiente e o fluxo de trabalho. Caixas e kits de medicamentos e os locais de trabalho devem ser organizados sistematicamente, com um padrão fixo para assegurar a disposição adequada de ampolas e seringas de medicamentos nas bandejas de anestesia. Devem ser evitados o armazenamento de medicamentos com grafia ou com som semelhante. Os medicamentos com nomes semelhantes, eles devem ser diferenciados com letras maiúsculas. Os medicamentos de alto risco devem ser padronizados com algumas alertas auxiliares. As etiquetas de ampolas e seringas devem ser legíveis e incluir informações padronizadas. Os medicamentos de classe semelhante devem ser codificados por cor, de maneira compreensível a todos da equipe cirúrgica. Boa tarde, meu nome é Tamires e eu vou falar sobre a educação do paciente e sobre os processos de qualidade e gerenciamento de riscos. É muito importante passar todas as orientações para o paciente, tanto sobre o pré como no pós-operatório, e incentivar ele a participar também. Caso ele tenha algum sintoma que não faça parte ali dos sintomas que já foram informados pelo médico, tanto antes da cirurgia, né, se ele apresentar febre, ou depois da cirurgia também, se apresentar algum sintoma que não faça parte ali da lista de sintomas comuns, o paciente pode informar o médico. E dessa forma, vai ser possível identificar caso tenha algum efeito colateral ou reações ou efeitos adversos da cirurgia ou do medicamento. E agora falando sobre os processos de qualidade e gerenciamento de riscos. Educar as equipes de saúde é muito importante sobre a importância das notificações e a importância de fazê-las. E mesmo se forem casos de quase erros ou quase acidentes, isso serve para toda a equipe. Os erros na administração de medicamentos endovenosos durante a anestesia também devem ser relatados e revisados. Também monitorar o uso de medicamentos gatilhos, como naxolona, fulmazenil e outros antídotos. Incluir a busca ativa de eventos adversos relacionados à utilização de medicamentos na sala de cirurgias e realizar a dupla checagem independente, antes do preparo e na administração dos medicamentos e nas salas de cirurgias.
No caso do procedimento a ser realizado pelo anestesista, é recomendada a verificação quando a ampola ou o frasco da ampola for retirada do kit e outra antes de aspirar o conteúdo para a seringa e tem que estar previamente rotulada e depois a todo momento quando for administrar o medicamento. E é isso, muito obrigada a todos e qualquer dúvida estamos à disposição. Meninas, vocês querem complementar alguma coisa? Solange, Renata, falar um pouquinho? Ou... Oi, Natália. Oi. Eu estava lendo a página que a gente fez a pesquisa sobre os erros, né, dentro da sala de cirurgia com medicamentos, principalmente na hora ali da anestesia. Isso aí é muito grave, isso acontece até com bastante frequência, né? Aí eu vi um caso que tá até nessa página mesmo, só que eu vou falar bem rapidinho. É que uma paciente de 21 anos, ela era gestante, estava com 37 semanas, né? Grávida de gêmeos, ela foi encaminhada para a sala de cirurgia em emergência, né? E lá, o anestesista pegou uma ampola, achando que era anestesia, mas não era. Era o ácido tranexâmico. E ele injetou na paciente, achando que era a bupivacaína. E a paciente relatou que estava sentindo muitas dores nas costas e nos membros inferiores. Depois disso, ela foi levada para a sala de emergência, foi feito o parto, os gêmeos nasceram bem, tudo, mas ela teve outras complicações e veio a óbito. Quer dizer, esse ácido estava lá no carrinho há mais de uma semana. Esqueceram de tirar do carrinho. E aí o anestesista, como estava lá no meio do carrinho de obstetrícia, e ele acabou usando essa ampola, e a paciente morreu. É complexo demais. Não é? Eu acho que o que você quer falar também, sim, fica à vontade, depois eu comento. Não, em relação a isso mesmo que ela estava falando, quando a gente fala de semelhança do medicamento, que aqui estava falando também que os profissionais identificaram, né, que era semelhante ao volume, a tamanho, até mesmo a cor, quando a gente fala por as cores serem, vamos dizer, iguais, né, tipo vermelho, aí vem um vermelho fluorescente, aí vem um laranja mais escuro que parece um vermelho. Acho que tudo isso acaba complicando também para um profissional, se ele não observar direito, né. É só isso mesmo que eu queria falar. Uhum. Olha só, no momento que vocês estavam projetando aí o vídeo, eu estava pensando exatamente nisso, Simone, sobre a questão do laranja para o vermelho, que também, dependendo da gráfica, né, a gente tem muitas semelhanças. E isso acontece desde as soluções, assim, a gente tem os eletrólitos igual o cloreto de potássio, que é uma ampola transparente, igual ao soro. Às vezes ficam hoje está tendo um controle mais rigoroso quanto a isso, né? O controle dessas medicações de alto risco. Agora, também, quando eu falo para vocês que tem que ter o técnico de enfermagem junto ali com a equipe do anestesista, e há também aquela questão que a gente estava conversando sobre humanização. Às vezes o anestesista está lá conversando com o cirurgião, né, está aspirando medicação, e assim também a enfermagem faz, né, às vezes está lá preparando medicamento, batendo papo e tal, e é uma dificuldade isso, que não deveria em momento nenhum, porque os piores acidentes acontecem com os melhores motoristas. Então, quando a pessoa ela entra no âmbito da autoconfiança, é onde acontecem os erros mais terríveis. E quando a gente fala aí sobre rotulagem parecida, sobre volume, né, que a Simone relatou, então quer dizer, o tamanho da ampola é parecida, a gente tem a quantidade também do líquido, então assim, isso, por que não é cores bem, né, diferentes? Então hoje está se tentando melhorar esse padrão,
organização da caixa, mas o que é mais importante também é você não ter medicações extra. Então, se tem a consulta pré-anestésica, então viu quais são as medicações que vão ser utilizadas no intraoperatório, levar para a sala somente na caixa aquilo que vai ser utilizado, porque vai ser um primeiro sinal de alerta, não é verdade? Eu cheguei e falei assim, opa, peguei a ampola, mas eu já tinha usado, então tem outra ampola aqui porque eu usei o errado. E isso tem que acabar, porque a pessoa, como eu falei para vocês, o paciente vai fazer a cirurgia não para causar maior dano nele, né? Isso é uma discussão que a gente tem em larga escala aí. E um erro ali de troca de frasco, você acaba com uma vida, acaba com a família, né? E tantas outras coisas. Mas parabéns aí. Pode falar, sim. Eu ia falar aqui em relação a isso, de muitos plantões, né, da pessoa se sentir cansada e ela acabar não reparando, até mesmo no nome ser similar, como a gente já falado, do tamanho. Você disse em relação à cor também, os frascos poderiam ser com cores, porque tem uns, não tem, que é marronzinho, ou o frasco é transparente. Então, tipo, acaba que a pessoa também não presta muita atenção, vamos dizer, pelo cansaço. Exatamente. A gente tem uma problemática aqui na hora de uma emergência. É por isso que porque o médico, ele não vai, o cirurgião, o anestesiologista, eles não vão parar para prescrever, né? A questão da letra que vocês falaram e tal. Ele vai fazer uma solicitação verbal, se há uma parada do paciente no transoperatório, tudo. E aí tem medicamentos que tem muito similar os nomes. E aí o técnico, se você não ouve, você vai aspirar a medicação, o enfermeiro, a gente tem que pedir para repetir, porque a semelhança, porque às vezes são famílias parecidas ou não, são famílias totalmente diferentes, mas a sonoridade do medicamento acaba criando a confusão. Essa questão que você falou sobre o cansaço também, às vezes você sabe que não pode ficar descoberto, né, o plantão, então ia vir o profissional. Quantas vezes eu já vi, né? O técnico está lá circulando a sala, chega o horário do plantão dele do término do plantão, cadê o profissional? Né? Você sabe que setores que são fechados, setores que são críticos, como é a UTI, como é no centro cirúrgico, nós temos muito absenteísmo, porque as pessoas entram no quadro, né, na síndrome de burnout, então a pessoa deixa de ir trabalhar e quem está lá vai cobrir o plantão do outro. Quer dizer, tua mente está totalmente condicionada para você sair. E aí o enfermeiro vem e pede para dobrar. E aí você tem esse problema também. Tanto o anestesiologista também, o que acontece? Ele é do hospital, tal, a gente tem essa problemática do cansaço também levar aos erros, né? E é isso, gente, sempre ter muita clareza do que a gente está fazendo, e o profissional também, e cada um estando alerta, porque se eu sou circulante de sala, eu também tenho responsabilidade, se eu conheço a medicação, eu posso detectar se o anestesiologista está fazendo uma aspiração de um frasco errado, se eu olhou lá no descarte, opa, peraí, vamos parar tudo aqui, e aí ver realmente o que aconteceu. Mas é uma complicação e os erros de medicação ainda são muito frequentes em todas as instâncias, na enfermagem também, muito, muito, muito a gente tem, e também os médicos também não estão livres disso, tá? Mas, gente, foi muito boa a explanação de vocês, parabéns aí, Tamires, né? A Solange, a Renata, a Rosângela e a Simone, né? Parabéns, meninas, muito bom trabalho. Muito bom a explanação. Eu queria saber de vocês, assim, como é que está aí as discussões, o que vocês estão com curiosidade, gostariam de perguntar ou discutir, tá? Natália, eu achei muito legal todas as discussões, né, todos os grupos, porque uma coisa foi complementando a outra. Sim. E um grupo sozinho não ia fazer sentido, então uma coisa foi complementando a outra. A gente falou dos cuidados, né, da anestesia, da sedação, e depois as meninas aí falando o que era, e depois o cuidado para não fazer coisa errada, então eu achei muito interessante. Ah, que legal, muito bom mesmo, né? Como você falou, se fosse uma equipe só para fazer isso tudo ia ficar muito cansativo e vocês conseguiram mesmo, sem ter às vezes tempo, né, que eu sei que foi por curto tempo, de se combinarem, mas vocês conseguiram ver, né, que uma coisa foi agregando a outra. É isso que é a beleza de tudo, e cada um fazendo a sua parte, né, Letícia?
E aí, eu acho que esse comprometimento da equipe de estar todo mundo, eu não posso, mas eu faço o áudio, a Ana também acaba aí com problemas no trabalho, que está tendo que ficar até mais tarde. A gente sabe que está sendo uma dinâmica assim bem puxada mesmo. Mas eu posso contribuir, né? Eu posso contribuir ali com a minha pesquisa, fazendo a minha parte, e fica bonito. Aí quando vocês veem tudo isso, né? Aquela coxa de retalho que estava com vários paninhos, quando coloca, são vários panos, quando coloca fica aquele material bonito, lindo, né? Tudo junto. E aí vocês consigam, exatamente, a responsabilidade, né, Simone? É importante, gente. A sua participação com a sua equipe, lembrando que a enfermagem não se faz sozinha, e é aqui que a gente já está vendo, né? Como que vocês estão aí se comprometendo com esse processo de formação de vocês, processo de construção do conhecimento, porque nesse momento vocês estão aí empoderados, né, com a autonomia da busca dessa pesquisa, e vocês foram muito assertivos, né, trouxeram aí uma coesão nos assuntos, e estão todos de parabéns, né, assim, eu fico muito feliz, assim, envaidecida e orgulhosa de vocês, tá bom? Continuem firmes, pessoal, continuem firmes, que vocês vão fazer a diferença no mercado de trabalho, na família de vocês, como cidadãos também. E não se importem com as pessoas que falam, eu era assim, eu me preocupava, hoje eu não ligo mais. Não é esse tipo de pessoa que você tem que estar andando. A sua referência tem que ser com você mesmo, tá? Parabéns, tá bom? Parabéns. Então vamos assim. Até eu, Letícia, também estou querendo chorar. A gente fica emocionado com o que vocês têm construído. E vocês estão aqui porque vocês são perseverantes, né? E cada passo que vocês dão, eu fico muito na torcida, muito feliz mesmo, tá? Continuem assim para melhor, né? Cada dia a gente vai avançando aí no nosso propósito, tá? Parabéns, tá? Não, Renata, deixa eu falar para você. É assim, eu acho que eu sou uma parcela bem pequena, tá? Eu acho que, assim, não querendo uma falsa vaidade aí, mas eu acho que vocês têm que entender uma coisa. A responsabilidade está muito mais na mão de vocês do que na minha, né? Porque eu estou aqui à disposição de vocês, mas se vocês não vierem ao encontro disso, não faria nenhum sentido. Então, eu que agradeço o empenho de vocês e continuem crescendo, tá bom? Maravilha. Então, aí as nossas considerações. Eu gostaria de saber, André, se você tem condições de apresentar a questão dos fios, se vocês querem que eu complemente com a hemostasia, ou querem deixar respirar um pouco, a gente passa amanhã no começo da aula, o que vocês acham, né? Obrigada. Tá ótimo. Então tá bom, eu recebo, viu? Tá bom, Andréia. Obrigada, gente. Obrigada. Agora eu vou chorar. Muito obrigada, mas eu volto a falar que eu não sou nada se não forem vocês. E eu fico muito feliz mesmo de ver assim. É bom a gente acompanhar todo o processo, né? E ver o quanto que vocês têm amadurecido, mesmo diante das dificuldades pessoais que vocês têm aí do íntimo de vocês, que muitas vezes acha que não vai conseguir, fica aflito, aí depois vocês veem que tudo acontece de maneira sublime. Onde tem esforço, tem empenho, tem vitória, tá? Vocês querem continuar para a gente ver a parte da hemostasia que foi faltando de ontem, um pouquinho, uma complementação, e a parte da Andréia, ou vocês querem que a gente faça amanhã no começo da aula? Também pode ser, tá? Porque eu sei que hoje já vai dar 4h30, o que vocês acham? Obrigada, Renata. O que vocês me dizem? Pode ser hoje, gente? Fala aí, então, por favor, que eu vou na maioria, tá? A Camila falou que pode ser hoje. Eu acho que a gente não leva mais do que uns 20 minutos aí, né, Andréia, entre eu e você. Você quer ir primeiro, Andréia, ou eu vou primeiro? Então beleza, então vamos. Para mim, tanto faz. Então vai você, eu vou abrir, tá? E depois eu tô com o seu arquivo aqui, eu só tenho que ver como é que eu vou fazer para abrir ele. Só um minutinho, tá, pessoal? Para eu ver aqui que ela mandou para mim. Você tem como abrir não, né, Andréia? Não, né? Não. Tá, peraí que eu vou ver aqui como que eu abro, gente. Peraí.
Pessoa que também tem hora que falta, o HD falta. Quem sabe bem aí que fala tudo é a Camila, né, Camila? Ai, meu Deus do céu. Camila, me ajuda aqui. Eu quero ir lá para o nosso canal. Você mandou no chat, né? Mandei no chat. É, no chat. Deixa eu ver. Como que eu faço para voltar no chat aqui? Para eu ver o chat. Você pode me ajudar, Camila? Alguém? Acho que fica na outra janela do Teams, fica 2 janelas abertas. Ah, tá, aqui achei. Obrigada, querida. Olha, nada como uma pessoa que entender. É diferente, não tem jeito. Obrigada, Camila. Espera aí que eu vou, então, aqui abrir o arquivo dela, para ela poder estar explanando para vocês a complementação de ontem, que é sobre fios para o processo da síntese, né? Que seria ontem a gente tratou dos tempos cirúrgicos, e aí ficou faltando aqui a síntese. Só um momentinho que eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu estou abrindo o arquivo, tá? Deixa eu ver aqui, compartilhar. Natália. Oi. Ontem, na hora que eu não estava conseguindo, a Gabi mandou mensagem para mim. Ela não está aí para me agradecer ela, né? Pela força, mas graças a Deus tem uma vizinha que me ajudou a montar. Olha aí, que maravilha, né? Então tá bom. Então vamos lá, Andréia. Pode começar. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, gente. Deixa eu ver se eu fechar aqui. Ah, tá. Conseguem ver? Estão conseguindo visualizar? Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho aqui. E aí dá para ver o slide direitinho. Ah, não, diminuí só a caixa. Ok, Andréia, pode... Ah, tá. Só um minutinho. Deixa eu diminuir aqui. Isso. Opa. Peraí. Gente, o Teams também tem hora que ele não ajuda muita gente, né? A gente já é perdida e ainda fica... Fecha a caixa não fecha agora. Gente, Camila, me ajuda de novo, Camila. Como que eu fecho essa caixinha aqui? Não quer fechar. É fechar o que? Essa caixinha aqui, tá vendo? Será que se eu fizer aqui, nessa caixinha? Ah, foi. Obrigada, querida. Só você chegar, o negócio já resolveu, entendeu? É assim. Fica à vontade, Andréia. Vamos lá. Vou falar sobre os fios cirúrgicos, tipos e finalidades. O fio de é um material utilizado para a síntese de feridas, podendo ser produzido sinteticamente, derivado de fibras vegetais ou estruturas orgânicas. Este material tem a finalidade de unir e coapitar as bordas dos ferimentos provocados cirúrgica ou traumaticamente, objetivando permitir o processo fisiológico da cicatrização. Eu vou pular um pouquinho, tá? Porque ele é bem grande, né? Tranquilo. Tá? Tem vários fatores. Desculpa. Imagina. São vários fatores relacionados com o uso correto de uma sutura, fatores biológicos, como a idade e gênero, estado nutritivo, reação tissular, fatores biológicos. Aí eu acho que eu voltei. Eu não enxergo direito, mas tudo bem. Infecção com potencial infeccioso, mecânicos, com a resistência aplicada à sutura e tensão ao aproximar-se, além dos fatores materiais, como pouca memória, calibre adequado, segurança do laço, número de nós e passagem entre os tecidos suavemente e a resistência tensil. O fio ideal deve manter a força tensil para o tempo suficiente
até que a cicatrização adquira sua própria resistência frente aos estímulos mecânicos habituais. Aí tem os pontos de suturas da pele, que aí tem a área do corpo, a face do pescoço. Desculpa, André, não me diminuir, mas não estou conseguindo. Mas pode falar, pode ir. Uhum. A face do pescoço. Aí eu tenho o tempo da retirada dos pontos, tá? São as áreas que... Cada área que vai colocar os pontos, fazer a suturação, tem a área do corpo e a retirada dos pontos. São os dias, né? É o tempo. Pode passar. Aí são a classificação dos fios. São absorvíveis, são aqueles que, decorridos algum tempo após a implantação por ação mecânica, são absorvidas. Podem ser de origem animal ou sintéticas. Os não absorvíveis são aquelas que ficam permanentemente no organismo, mesmo sofrendo ação dos alimentos de defesa orgânica, não se desfazem, são envolvidos após algum tempo por tecidos fibrosos, podem ser de origem animal, vegetal, metálica e sintética. Não pode passar, por favor. Absorvíveis Catigu, que a gente fala. É catigu. Tá. Simples e cromado. Uhum. A diferença básica do que mesmo? Catigu. Catigu? Simples para o catigu cromado é de que esse último confere um maior tempo de força tensil e, consequentemente, aumentado ao seu tempo de absorção. Os catitus são catigu. Tá. São indicados para as seguintes cirurgias: fechamento geral, peritônio, subcutâneo e ligaduras, Obeguin, uhum. Anastomoses, episiografias, gastrointestinal, anastomoses e epipólon. Urologia, bexiga, cápsula prostática, ureter, ligação de artérias vasculares, vesiculares. Eu já começo a ler bastante, eu preciso do meu óculos, esqueci. Ureteroftalmologia, conjuntiva, Nossa, esse nome para mim é complicado. Desculpa. Otorrinolaringologia. Aí tem eu vou pular essa parte, tá? Que eu não tô entendendo. Caprofil. A amidalectomia, né? Retirada das amígdalas, né? E o outro fio que é o caprofil, que ele vai ser indicado para fechamento geral de peritônio, gastrointestinal, né? Ligadura, cúpula vaginal e urologia. Pode continuar. Tá. Tem o outro. Nossa, é uns nomes que... monocrio, mas vai devagarzinho. Tá. Aí tem o monocrio. Ele é indicado para plásticas, pele, né? E tem o vicrio. O vicrio é indicado para fechamento geral, neurologia, oftalmologia, gastrointestinal, obongin, ortopedia e urologia. Obongin quer dizer, assim, obstetrícia e ginecologia, tá? Tá. Pode passar, por favor. Sim. Aí tem o vicrio, rápido. Ele é indicado para fechamento de pele e mucosa, plástica, episiografias. Episiografias. E tem o
PEGS 2. Ele é indicado para fechamento geral, transplante de rim e fígado, gastrointestinal, obogim, ortopedia e cardiopediatria. Não absorvíveis. O mononilon, utilizado... Mononylon. Mononylon. Isso. É utilizado frequentemente em fechamento geral, microcirurgia, plástica, oftalmologia, que são as córneas, né? E tem a policote. Usos frequentes, fechamento geral e gastrointestinal. Nossa, tem bastante, né? Uhum. Pode passar. Já passei. Tem o linho, usado frequentemente em geral, ligaduras, gastrointestinal. Tem a seda, usos frequentes, fechamento geral, gastrointestinal, neurologia, oftalmologia e plástica também. Prolene é utilizado frequente, fechamento geral, gastrointestinal, plástica, cardiovascular e oftalmologia. Tem o mercilene, são usos frequentes também, oftalmologias e fechamento geral. Etibond. Obrigada. São usos frequentes também com gastrointestinal, ortopedia e cardiovascular. Aciflex, é isso? Flex. Cardiovascular, bucomaxilo e ortopedia. Também podemos observar que os princípios utilizados para a escolha dos da fiocirurgia é de extrema importância para obtermos prognósticos positivos, livre de quaisquer iatrogênias a curto e longo prazo. Os fios utilizados se apresentam de diversas marcas e substâncias no mercado atual. E por isso devemos ressaltar a importância do profissional de saúde na escolha apropriada para a sua unidade. E deve optar por um produto de melhor qualidade possível, usá-lo de forma correta, analisando tipos de tecidos de cirurgia. E esse eu achei a agulha e os fios, né? E aí ficou a referência para vocês. Muito bom, Andréa, muito bom. Muito bom aí. Pessoal, deu para entender. Esse daqui é um fio agulhado. Lembra que a gente falou sobre o instrumental da síntese, que é o porta-agulha? Então, ele segura essa agulha no momento que o cirurgião vai fazer a síntese, que são as suturas, né, das diversas estruturas que houve ali a cirurgia. Esse é um tipo de agulha cortante, tá? Então, ela tem o indicativo, é para pele, para estruturas mais resistentes. Quando já é tecido lá, por exemplo, o tecido gorduroso, então já vai ser cilíndricas. Depois eu posso estar colocando para vocês também essa questão das agulhas, né? Quais as diferenças das agulhas. A gente tem a agulha que ela tem aqui como se fosse um local para colocar o fio. Então, por exemplo, o catigu, que a Andrea falou, ele vem, por exemplo, em rolinhos, né? O absorvível. Então, a gente tem uma agulha que ela tem uma área aqui que a gente encaixa o fio para o cirurgião fazer ali a sutura. E esse aqui já é acoplado. Então, quando eu falei para vocês lá no momento que a gente vai desmontar a mesa, a gente tem que estar muito atento a quantos fios foram abertos. Eles vêm individualmente, geralmente dentro da embalagem, ou vêm em rolinhos, né? E aí, no momento que foi feita a cirurgia, a gente tem que saber lá pelas embalagens que a gente abriu, quantos fios foram. E aí a gente tem que achar essas agulhas para descartar no pérfuro cortante, né? Que pode implicar em riscos ali para os profissionais lá da lavanderia ficar envolto em algum campo, tá? Muito bom, Andréa, parabéns aí pelo desafio, não é? Você realmente
aí aceitou e parabéns, tá? Obrigada, gente. Desculpa Pessoal, por vocês. não, mas para vocês terem noção aí de quantos fios, né, que tem e os indicativos para qual estrutura anatômica, então a escolha do cirurgião vai estar envolvida essa parte aí dos fios. Então a gente tem fios muito fininhos que vai fazer lá as cirurgias oftálmicas e temos também os outros mais importantes, né? Como a gente tem fios, né, que vão ficar permanentemente, igual quando faz uma cirurgia cardíaca, que abre o externo, então tem que ser fios ali, né, que são permanentes, que vão ficar ali, porque a junção e a necessidade que é ali do tecido. Então a gente tem aí, não é, vários tipos de fios, foi um pontapé inicial aí, mas a Andrea trouxe a questão principal, que tem os absorvíveis e os não absorvíveis. Então, o que é o absorvível? Ele vai ser feito em cavidade, ou até mesmo em pele, se vocês já foram aí de alguma maneira suturados em algum momento aí da vida de vocês, vocês vão ver que tem pontos que caem, e tem, né, sozinhos, assim como tem pontos dentro também da gente, que eles são absorvíveis pelo próprio organismo. E tem os não absorvíveis, que eles precisam ser removidos. Então, por exemplo, tem lá um corte na pele, então foi o mononylon lá que fez a sutura que tem. Então, você tem que... É legal que ela também trouxe os dias aproximados, quando não tem processo infeccioso, quando que vai ser removido esses pontos, né? Então, qual que é a função da sutura? É unir as bordas da pele, unir os tecidos para que haja cicatrização mais rápida. E aí tem o período certo para ir até a unidade, que seja ambulatorial do hospital onde foi feita a cirurgia, ou na unidade básica de saúde para remoção desses pontos. E vocês vão tirar muitos pontinhos. É tão legal quando tem aí, no caso, a cesariana, então vai lá, paciente, aí vocês tiram, ficam todos orgulhosos, às vezes há alguma sutura que foi por algum corte, alguma coisa superficial, então são pontos que devem ser removidos, tá bom? É bem legal também, é uma função ali da enfermagem também, tá? Sim, tira sim, com certeza, tira sim, tá? No caso, quando a gente tem, né, a gente sempre avalia, não, vocês podem tirar, não tem nenhum problema, tá? Tá, quando acontece a rejeição, aí já é outro processo, né, Letícia? Quem tem que cuidar é o cirurgião. Se acaso ocorrer o processo cicatricial sem nenhum processo infeccioso, nós podemos remover, sem problema. Mas no caso de ter processo infeccioso, o paciente tem que voltar para o cirurgião que realizou, porque ele vai ter que tratar, vai ter que ver qual foi o problema e o que aconteceu, tá? A gente nunca trata se o paciente está com... Porque pode ter sido na cirurgia, e aí vai ter todo um protocolo de investigação e ele vai ter que fazer todo o acompanhamento e tratamento. A gente tem coisas terríveis aí que acontecem, né? Por procedimentos incorretos. Mas na maioria das vezes, né, nós temos também muitos procedimentos felizes que a gente vê ali o paciente depois bem recuperado, tá? Bom, gente, a complementação que eu vou fazer é rapidinho também, já que nós vamos terminar com tudo, passar a régua. É só porque ontem, não, assim, foi legal o trabalho do pessoal, só que eu sei que foram muitos conteúdos para vocês darem conta em termos de pouco tempo para pesquisa, né, e vocês terem que tá apresentando. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu tô com... não, tô conectada aqui. Eu vou na área de trabalho porque eu tô tentando... Maravilha. Eu vou abrir aqui a pastinha para que vocês possam estar... É só uma complementaçãozinha para a gente fechar o conteúdo da parte de tempos cirúrgicos, tá? Deixa eu só ver aqui. Não é esse, querida. É o outro. Peraí, só um pouquinho. Abriu errado, só um momento, gente. Mas essa questão de fios também, convido vocês a darem mais uma olhadinha, tá? Para vocês ampliarem o conhecimento e a gente também poder, se vocês quiserem trazer dúvidas também, pode estar aí falando. Então, assim, só complementando um pouquinho ontem sobre hemostasia, então, vocês entenderam, a pessoa passou a questão da hemostasia, que é justamente destinada a estancar
ou coagular o sangramento, parar, né? Então, pode ter a questão do pinçamento, garrote, que as meninas falaram que é a ação mecânica, e existem outras maneiras também, que a gente conversou sobre oclusão endovascular, a definitiva, ligadura, cauterização, então, só para falar para vocês, quando o paciente é avaliado lá na cirurgia e ele tem risco de sangramento, vamos dar um exemplo aí, um paciente que faz uso frequente de AS, então ele é um antiplaquetário, né? Ele é um desagregante plaquetário. Então, o AS, se o paciente vai fazer uma cirurgia que oferece risco de sangramento, tem que ser suspenso. Lógico que vai avaliar o custo-benefício, mas deve ser suspenso. Qualquer medicação se faz uso de heparina, alguma medicação com essas bases, tem que ser ali avaliado no pré-operatório imediato, no imediato, e esses medicamentos têm que ser suspensos para que esse paciente não tenha riscos ali durante a cirurgia. Então, quando a gente fala de hemostasia, ela começa também ali no pré-operatório, né? Quando investiga qual tipo de medicamento que o paciente tem, quais são os exames dele, vai verificar tudo, e aí, se for algum medicamento que oferece risco para sangramento, então ele vai ser suspenso. E também pode-se usar tanto localmente, ou também distal, dependendo da cirurgia, medicamentos, tem os medicamentos que fazem vasoconstrição, então eles vão diminuir a circulação sanguínea em determinada área, então tem vários medicamentos que também vão fazer essa parte de hemostasia medicamentosa ou farmacológica. Então, tanto na suspensão desses medicamentos que podem causar risco para sangramento, como também no uso de alguns fármacos durante a cirurgia, que também faz com que naquela área haja menor sangramento, tá? Então, a adrenalina é um deles que faz a vasoconstrição. Tem um outro tipo de hemostasia também, que vão ser com agentes tópicos, tá? Então, é colocado, né? Tem várias coisas no mercado hoje, que são agentes com base de celulose, colágeno, gelatina, polissacarídeos, né, que são passivos, são colocados nos lugares com risco de sangramento. Então, eles são absorvidos pelo próprio organismo. Então, tem uma série de produtos aí que vai ser colocado sobre locais com potencial risco de sangramento. Então, também outros com trombina, gelatina, tá, colágeno, e tem os vedantes também. Então, são materiais que são próprios para que nós chamamos de hemostáticos tópicos. Eles são colocados sobre o local com risco de sangramento, tá? Para ali diminuir esse risco ali de continuar sangrando. Aí, uma outra coisa também que foi discutida ontem é a hemostasia endovascular. Então, a gente tem alguns dispositivos de oclusão vascular que pode ser temporário ou definitivo, dependendo de como que acontece esse processo e a necessidade do paciente, tá? Então, a gente tem um balonete que de repente tem um sangramento no local, até fazer a reconstrução. Então, esse balonete ele pode ficar lá comprimindo algumas estruturas dentro do vaso, então endovascular é dentro do vaso, e aí a compressão nesse local vai fazer com que haja inibição daquele vaso sanguíneo, tá continuando a jorrar o sangue até o reparo, tá? Então, pode ser temporário, definitivo, dependendo também aí de qual caso, tá? Então, eles são dispositivos que foram desenvolvidos para permitir a rápida remoção da baía introdutória de um acesso arterial após o procedimento endovascular, reduzindo os tempos de hemostasia e restrição do paciente ao leito, minimizando em tese a ocorrência de complicações no sítio da punção. Então, ele vai ser usado para fazer aí essas oclusões temporárias ou definitivas também. Aí, nós falamos também da cauterização. Quando a gente fala cauterização, ele é um termo médico usado para descrever o ato de queimar. Então, vocês falaram hoje do eletrocautério, né, que ele também vai lá no vaso, ele também faz hemostasia. Então, o bisturi elétrico, muitas vezes, ele tem a função de corte e de hemostasia. Então, ele tem pelo pedal que o cirurgião aciona a função. Então, ele vai lá, ou botões, dependendo de qual tecnologia, mas pelo pedal ele vai colocar, eu quero agora corte, depois eu quero coagulação. Então, ele vai com a caneta do bisturi, ele vai fazendo os dois processos, tá? Por isso tem o cheiro, o odor que as meninas falaram, né? Quando tem, aí tem que tomar cuidado tudo para minimizar isso.
E vamos lá para a história, né? Lá na época de Ana Nery, tem um museu lá em Salvador, gente, que chama o museu, o único museu da América Latina da enfermagem. Fica lá no Pelourinho. Inclusive, eu levei alunos, não sei se eu comentei com vocês, se eu comentei, me perdoem, aí falar de novo. Mas, então, lá aí tem as coisas que a Ana Nery usava, né? Lá nos campos de guerra para cuidar dos doentes. Tinha um facão. E esse facão era usado para cauterizar, né, feridas. Então, aquece. Então, tá lá um vaso sangrando, muito de um soldado, né? Então, era aquecida essa lâmina e colocada ali para fazer essa cauterização, tá? Isso é nos primórdios da história, né? Hoje a gente tem coisas mais tecnológicas aí. Então, a gente tem o eletrocautério, que vai fazer essa parte, né? E tem a cauterização química também, com alguns produtos. A hemostasia também pode ser por obturação, que vai ser a aplicação de substância exógena para ocluir o vaso definitivamente. E temos o coagulador com gás de argônio. Então, é um aparelho que vai ter uma caneta também que vai, no caso, sair esse gás de argônio e vai fazer também hemostasia de vasos, tá certo? Então, seria só essas complementações que ontem eu sei que foi difícil para vocês, tá? Não estou desmerecendo o trabalho que vocês fizeram, o empenho de vocês, mas só porque eu senti a necessidade de complementar esse conteúdo aí. Ok, gente? Mais alguma coisinha para a gente discutir? Alguma pergunta? Tranquilo? Maravilha, tá? Ok, gente. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez o empenho de vocês, tá? Amanhã nós estamos de novo com a nossa aula síncrona. Eu peço que vocês continuem nesse empenho, buscando cada vez mais crescer profissionalmente. Muito legal. Gabriela Nascimento, eu vi que você chegou, muito legal a apresentação da tua equipe, tá? Eles apresentaram aqui a sua parte, mostraram tudo direitinho. Viu, gente? Eu vou fechar, aí se caso quiserem conversar mais alguma coisa, estou à disposição.